Imagine acordar diariamente com o mesmo ritual. Você silencia o despertador. Você se arrasta para fora da cama. Você consome uma refeição à força. E se prepara para mergulhar de cabeça em uma vida que parece alheia, não vivida de verdade, apenas executada. Pense nisso. Estudamos por mais de uma década, esforçando-nos para atender aos padrões de sucesso de outra pessoa. Aprendemos o que pensar, não como pensar. Então, entramos em um mercado de trabalho que avalia nosso valor pela nossa capacidade de produzir, pela nossa eficiência em obedecer e pela nossa pouca reclamação. Ganhamos o suficiente para pagar as contas, nunca o suficiente para ter liberdade. Rolamos por distrações passageiras, anestesiados pela lenta erosão de nossa paixão e curiosidade. Começamos a confundir sobrevivência com viver. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um chamado para despertar, um espelho, um mapa. Porque o que você está prestes a ouvir pode alterar fundamentalmente sua percepção deste sistema em que nascemos e como você pode finalmente começar a transcendê-lo. E sim, a última revelação é a mais poderosa de todas, uma que poucos realmente alcançam, mas aqueles que o fazem nunca mais são os mesmos. Antes de aprofundarmos, reserve um momento para apoiar este canal. Inscreva-se se você se sente atraído por um conteúdo que vai além do superficial. Curta este vídeo se ele já fala com uma parte de você que tem esperado silenciosamente para ser ouvida. Compartilhe-o com alguém que possa precisar desta reflexão e deixe um comentário. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Vamos agora desvendar as camadas dessa maquinaria aparentemente invisível. O que é essa roda de rato da vida moderna? Como todos nós acabamos dentro dela? Tudo começa com uma promessa, sussurrada para nós desde a infância. Se você trabalhar duro, seguir as regras e fizer o que lhe é mandado, você terá uma vida boa. Mas o que define o bom? Para quem? Pelo padrão de quem? Em algum momento, uma vida boa se tornou sinônimo de rotina, previsibilidade e acumulação. Não de verdade, não de liberdade, não de paz interior. O sociólogo Max Weber descreveu a sociedade moderna como uma jaula de ferro da racionalização. Organizamos a vida em torno da eficiência, da burocracia e do valor econômico. O que antes dava sentido à vida, arte, filosofia, reflexão espiritual, agora é frequentemente visto como não essencial, um luxo e não uma necessidade. A escola moderna desempenha um papel crucial. Como John Taylor Gatto argumentou, a educação se tornou menos sobre cultivar o intelecto e mais sobre produzir trabalhadores obedientes. Somos condicionados a seguir horários, respeitar a autoridade e absorver informações sem questionar sua fonte. A criatividade é sufocada. O pensamento independente é desencorajado. Quando chegamos à idade adulta, muitos de nós somos treinados para temer a incerteza mais do que a mediocridade. Então, vem o mercado de trabalho, um ambiente cuidadosamente estruturado onde você troca tempo por dinheiro, muitas vezes realizando tarefas que carecem de um significado mais profundo. A pessoa média passa mais de 1/3 de sua vida trabalhando. No entanto, estudos mostram que mais de 80% se sentem desengajados de seus empregos. O que isso nos diz? Diz-nos que estamos sacrificando as partes mais vitais de nossas vidas para sustentar um sistema que mal reconhece nossa humanidade. O filósofo Erich Fromm falou de 2 modos de existência: ter e ser. O mundo moderno enfatiza o ter, posses, títulos, símbolos de status, enquanto negligencia a essência do ser, presença, autoconhecimento, conexão. Estamos tão ocupados adquirindo que esquecemos de perguntar quem somos sem os papéis que desempenhamos. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo quando somos bem-sucedidos pelos padrões da sociedade, bom emprego, casa, carro, muitas vezes nos sentimos vazios, como se algo estivesse faltando. E isso ocorre porque a roda de rato não para quando você atinge a linha de chegada. Ela apenas gira mais rápido. Mais responsabilidades, contas mais altas, maior ansiedade, a ilusão de progresso sem evolução real. Reserve um momento agora. Reflita. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente livre? Não de férias, não durante um fim de semana, mas em sua existência diária. Quando foi a última vez que você seguiu sua curiosidade sem agenda? Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio e ouviu não o barulho externo, mas o sussurro interno?
O sistema não foi construído para ajudá-lo a encontrar essas respostas. Ele foi construído para distraí-lo de fazer as perguntas. O psicólogo Carl Jung acreditava que as pessoas frequentemente evitam confrontar as verdades mais profundas de suas vidas porque isso perturbaria sua identidade. As pessoas farão de tudo, por mais absurdo que seja, para evitar confrontar sua própria alma, disse ele. Mas o que acontece quando finalmente o fazemos? Quando percebemos que a corrida de ratos não é a vida, é um desvio dela. Este despertar, no entanto, não é confortável. Exige coragem. Exige ver as grades da jaula não como proteção, mas como limitação. Demanda que desaprendamos antes de podermos aprender. E é por isso que a maioria das pessoas permanece dentro da roda. Porque lá fora não há garantias, apenas o caos cru e belo da liberdade. Mas e se o primeiro passo para fora não fosse radical? E se fosse tão simples quanto a consciência? Apenas reconhecer os padrões, ver os roteiros invisíveis que você tem seguido, questioná-los, não com rebelião, mas com curiosidade. Por que dedico meus dias ao que faço? Vivo a minha vida ou o sonho alheio imposto a mim? E se o sucesso não fosse definido pela renda, mas pela sintonia com a própria essência? Aprofundaremos essa verdade na próxima etapa. Analisaremos como a cultura contemporânea perpetua esse ciclo incessante, como pressões sutis nos mantêm girando em falso, e como podemos começar a desmantelar essas ilusões. Lembre-se, o que desvendarmos no final pode ser a ideia mais crucial que ouvirá hoje, capaz de transformar não só seu percurso, mas seu propósito. Diariamente, participamos de uma vasta ilusão, tão difundida e normalizada que raramente é questionada. Somos incentivados a nos empenhar, a perseguir e a nos esforçar incessantemente. Mas para quê e a que custo? É vital compreender que este sistema, este ciclo vicioso, não foi criado pensando na sua realização pessoal. Ele foi concebido para se autossustentar e, para isso, precisa da sua participação, atenção, energia e obediência silenciosa. O falecido filósofo Michel Foucault explorou exaustivamente as formas como o poder se manifesta sutilmente na sociedade. Ele argumentou que o controle moderno nem sempre se exerce pela força, mas por meio de estruturas invisíveis, normas, expectativas e roteiros sociais. Ninguém lhe impõe explicitamente que deve seguir o ciclo, dizem-lhe que deveria. E essa distinção é crucial, pois quando pensamos que estamos escolhendo, somos bem menos propensos a contestar. Então, quem se beneficia quando você acredita que seu valor está atrelado à produtividade? Quem lucra quando sua autoestima depende do seu cargo, do seu salário ou da sua imagem social? A publicidade, as redes sociais e até mesmo as instituições de ensino murmuram uma mensagem similar. Você ainda não é o bastante. Mas talvez, apenas talvez, se você comprar mais, conquistar mais, provar mais, então finalmente terá importância. Então estará completo. Isso não é motivação, é manipulação disfarçada de ambição. Observe como a cultura recompensa o esgotamento. Estar ocupado virou um distintivo de honra. Se você não está se esforçando, se dedicando, trabalhando até tarde, algo parece estar errado. Parece que você não está fazendo o suficiente. No entanto, a verdade é que essa glorificação da ocupação é uma armadilha. Ela o mantém em movimento, mas sem rumo. Nas palavras da autora e palestrante Brené Brown, somos a coorte de adultos mais endividada, obesa, viciada e medicada da história do EUA. Isso não se deve à fraqueza, mas ao esgotamento, à insensibilidade, ao desgaste de participar de um jogo onde ninguém realmente vence. E quando o esgotamento surge, o sistema não oferece cura, ele oferece distração. Um novo programa, um novo produto, uma dose rápida de dopamina para aliviar a dor da falta de sentido. Este é o motor do capitalismo de consumo. Manter as massas trabalhando, consumindo e se entorpecendo, nunca parando tempo suficiente para questionar o porquê. Mas se ousarmos parar, nem que seja por um instante, começamos a enxergar com clareza. Percebemos como nossas identidades foram forjadas não de dentro, mas de fora. Não criamos nossos desejos, eles foram nos vendidos. Não escolhemos nossas prioridades, elas foram herdadas. Não definimos o sucesso, ele foi estabelecido para nós.
E é aqui que a transformação se inicia. O primeiro passo é a desconstrução. Isso não significa abandonar todas as responsabilidades ou rejeitar a sociedade. Significa desvincular sua verdade interior da teia de pressões externas. Significa questionar: que crenças internalizei que não são verdadeiramente minhas? Talvez seja a convicção de que trabalhar 60 horas por semana é nobre, que descansar é preguiça, que o êxito financeiro é a prova final do seu valor, ou que você precisa se apresentar constantemente para os outros a fim de ser aceito. Essas não são verdades universais, são programas culturais e, como qualquer programa, podem ser reescritos. Em seu livro intitulado Walden, Henry David Thoreau escreveu: "A maioria dos homens leva vidas de tranquila desesperança." Isso foi no século XIX, mas é mais pertinente hoje do que nunca. Contudo, por que uma desesperança serena? Porque a desesperança ruidosa é notada, é abordada, mas a desesperança silenciosa, ela ferve sob a superfície, ela se mescla, sorri educadamente, comparece ao trabalho no horário e quita suas contas. Tudo isso enquanto algo por dentro murcha. No entanto, eis a ideia revolucionária. Você não nasceu para meramente sustentar uma máquina. Você nasceu para crescer, para experimentar, para evoluir. E isso exige um ritmo distinto, uma verdade diferente. Ao começar a despertar para essa percepção, surge uma tensão natural. Uma parte de você ainda crê no sistema. Ele é familiar, previsível. Outra parte começa a questionar, a ansiar, a buscar algo autêntico. Essa fricção interna é o começo da sua libertação. Contudo, esteja atento. No momento em que você se afastar do ciclo vicioso, o mundo pode reagir. Amigos, familiares, colegas podem não entender. Por que você não está mais participando do jogo? Por que faz tantas perguntas? Por que está rompendo o roteiro? Não é por serem contra você. É porque seu despertar ameaça o conforto da inconsciência deles. Quando você se liberta, isso lembra aos outros das suas próprias amarras. Contudo, viver uma vida que nunca foi genuinamente sua representa uma alternativa bem mais arriscada. Existe um movimento crescente, discreto mas potente, de indivíduos que estão abandonando o ciclo monótono. Eles redefinem o sucesso, vendo-o não como acumulação, mas como congruência, não como superabundância, mas como suficiência. Buscam um trabalho que os satisfaça, relacionamentos autênticos e existências alicerçadas na presença, em vez do desempenho. E vários deles levantam questões como estas: como seria uma vida com verdadeiro significado para mim? O que valorizo realmente para além do que me foi imposto? De que forma posso arquitetar uma vida que sustente a minha humanidade e não apenas a minha produção? Estas não são indagações fáceis, mas são cruciais. E questionar-se é, por si só, um ato radical de liberdade. Afinal, o ciclo só perdura enquanto você corre. O que acontece quando você para? Quando você se afasta e elege o seu próprio ritmo, o seu próprio propósito. Na próxima sessão, aprofundaremos como iniciar este processo de maneira prática. Investigaremos maneiras discretas, mas eficazes, de resgatar seu tempo, seus princípios, sua concentração. E começaremos a edificar um caminho não apenas para fora da rotina exaustiva, mas em direção a uma existência que se sinta profundamente e inequivocamente sua. E lembre-se, o desfecho desta jornada pode trazer a mais transformadora revelação que você jamais experimentará. Algo que, uma vez compreendido, não pode ser desvisto. Então, o que significa realmente sair da corrida dos ratos? É largar o emprego, mudar-se para as montanhas, rejeitar todas as comodidades materiais e viver isolado? Não necessariamente. Libertar-se do ciclo não se trata de uma mudança geográfica, mas sim de uma emancipação mental. É sobre recuperar o controle do seu recurso mais inestimável, a sua atenção. No seu livro Deep Work, Cal Newport elucida como a nossa atenção moderna está em constante fragmentação. Notificações, e-mails, rolagem incessante, tudo isso nos mantém mentalmente dispersos e emocionalmente exaustos. Mas por que isso é crucial? Porque para onde sua atenção se dirige, sua vida flui. Se sua atenção é sequestrada, seu destino também o é. O sistema não necessita aprisionar seu corpo, ele precisa apenas ocupar sua mente.
Se você está sempre distraído, sempre consumindo, sempre se comparando, nunca terá clareza para questionar seu percurso. Estará muito ocupado perseguindo a próxima coisa. Mas a consciência é uma revolução silenciosa. Quando você começa a observar seus próprios padrões sem julgamento, apenas com presença, você começa a reaver seu poder. Você deixa de reagir e começa a responder. Vamos detalhar isso. O primeiro passo prático é a auditoria consciente. Comece a examinar como você emprega seu tempo e energia diariamente. Não apenas em sua agenda, mas em seus pensamentos. Suas decisões são movidas por alinhamento interno ou por pressões externas. Por exemplo, você acorda e imediatamente verifica seu celular? Por que aceita compromissos sociais que não lhe agradam? Por que permanece em um trabalho que o esgota só porque é seguro? Do que você realmente tem medo? Esse tipo de autoindagação exige honestidade. Honestidade radical. Não para se envergonhar, mas para se libertar. O próximo passo é o realinhamento de valores. Quando você elimina o ruído, o marketing, as expectativas herdadas, o que permanece? O que você realmente valoriza? Talvez seja a criatividade, o tempo na natureza, o crescimento espiritual, relacionamentos autênticos. Talvez seja a simplicidade, a liberdade ou o propósito. Seja o que for, sua vida deve ser construída em torno disso. Porque se não for, então de quem é a vida que você está vivendo? O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de Em Busca de Sentido, disse uma vez: quando uma pessoa não consegue encontrar um profundo sentido na vida, ela se distrai com o prazer. Esse é o ciclo em que muitos estão aprisionados. Doses intermináveis de dopamina para preencher o vazio de direção. Mas o sentido não provém do entretenimento. Ele nasce do alinhamento, de saber que o modo como você vive está em harmonia com quem você se está tornando. Isso nos leva ao próximo passo, o design intencional. Não é preciso destruir tudo para transformar sua vida. Comece pequeno. Acorde um pouco mais cedo, não para trabalhar mais, mas para sentar em silêncio. Escreva um diário, reflita, caminhe na natureza. Leia algo que desperte sua mente em vez de entorpecê-la. Retome suas manhãs e você começará a retomar sua mente. Aprenda a dizer não a distrações, a obrigações que o desgastam, a pessoas que o desviam de seu caminho. Cada não é também um sim. Um sim para o espaço, um sim para a soberania, um sim para a sua verdade. Comece a criar mais do que você consome. Isso é fundamental. Seja escrevendo, construindo, projetando, falando, até mesmo jardinando. A criação é um antídoto para a existência passiva. Ao criar, você se ativa. Você se sente vivo. E não o faça por curtidas, por aprovação, por desempenho. Faça-o porque nutre algo real dentro de você, algo que o sistema não pode monetizar. No entanto, mesmo ao implementar essas mudanças, compreenda o seguinte: haverá resistência, tanto interna quanto externa. Sua própria mente pode reagir. Você pode ouvir aquela voz que questiona: quem você pensa que é? Isso é irrealista. Apenas jogue pelo seguro. Essa voz não é sua inimiga, é o seu condicionamento. Ele tenta te proteger com base em medos antigos. Reconheça-o, mas não o siga. Existe também uma barreira social. Seus amigos talvez não entendam. Seus colegas talvez pensem que você perdeu a capacidade de inovar. Sua família talvez se preocupe. Lembre-se, é comum as pessoas julgarem o que ainda não tiveram coragem de compreender. Isso não é sua incumbência. Sua meta não é ser compreendido por todos. Sua meta é viver em verdade. Há um conceito na psicologia conhecido como locus de controle interno. Refere-se à convicção de que sua vida é moldada pelas suas próprias decisões e não por circunstâncias externas. O rato prospera quando você acredita no oposto, que você é impotente, preso e dependente. Mas quando você ativa esse poder interior, tudo se modifica. Você deixa de se questionar sobre o que os outros pensarão e começa a perguntar o que você sabe que é certo para si mesmo. E isso é liberdade. Não a ausência de responsabilidade, mas a presença da escolha, vivendo intencionalmente, vivendo desperto. Sair do padrão não significa abandonar todas as obrigações, significa escolhê-las conscientemente. É trocar a rotina inconsciente por um ritmo intencional. O conceito grego antigo de eudaimonia descreve isso perfeitamente, frequentemente traduzido como florescimento,
Significa viver em conformidade com o seu eu mais elevado, cultivando virtude, sabedoria e significado. Não é uma felicidade passiva, mas uma realização ativa. Imagine uma vida onde seu trabalho te incita, em vez de te exaurir, onde seu tempo é seu, onde suas escolhas refletem seus valores mais profundos, onde você não está apenas existindo, mas criando, explorando, expandindo. Isso não é fantasia, é uma possibilidade, mas somente se você optar por ela. Somente se você pausar o ritmo acelerado o suficiente para enxergar a porta que sempre esteve ali. Na parte derradeira dessa jornada, vamos investigar a verdade mais impactante de todas, uma que pode reverter sua percepção de si mesmo, do mundo e do sentido da sua existência. É uma revelação que altera a ordem estabelecida. Dê uma pausa para permitir que tudo o que ouviu até agora se assente. Você começou a enxergar através da falsidade. Você começou a questionar o roteiro que lhe foi dado. Você sentiu o atrito entre a vida que lhe disseram para viver e aquela pela qual sua alma anseia silenciosamente. Esse desconforto não é um sinal de fracasso, é o limiar da transformação. Agora é o momento para a mais poderosa compreensão de todas, aquela que eu prometi que mudaria tudo. Aqui está. Você nunca foi um rato. Você foi condicionado a acreditar que era. Você foi instruído a perseguir o queijo na roda, a medir seu valor pela produtividade, a confundir obediência com virtude, a trocar seus anseios mais profundos por sonhos fabricados. Mas essa identidade foi atribuída a você. Não é quem você realmente é. Você não é uma peça de uma máquina. Você não é seu cargo. Você não é seu currículo. Você não é sua performance. Você é consciência, vivo, ciente, capaz de criar, de escolher, de evoluir. Isso não é um adorno poético. É a base de cada tradição filosófica, psicológica e espiritual que buscou libertar a humanidade da ilusão. De Sócrates a Jung, de Buda a Krishnamurti, a mensagem ressoa através dos tempos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás a liberdade. Contudo, a autoconsciência não provém de compêndios ou de ascensões profissionais. Ela surge do silêncio, da presença, da audácia de abandonar o ciclo e inquirir a questão mais temível de todas. Quem sou eu, verdadeiramente? Não a versão que os outros veem, não a persona que você se manifesta, não os rótulos que você carrega, mas a testemunha por trás do tumulto, a quietude por trás dos pensamentos, a essência que existia antes de você receber um nome, uma avaliação, um papel. A maioria das pessoas jamais encontra esse eu, não porque ele esteja oculto, mas porque estão demasiadamente distraídas para procurar. O sistema é criado para te impedir de notar, para te manter em movimento até o fim. Mas se você está aqui, ainda tendo, então algo dentro de você já está despertando. E agora você tem uma escolha. Você pode voltar para a rotina. É familiar. Oferece um certo tipo de conforto, previsível, seguro, aceito. Mas tem um custo, sua vitalidade. Ou você pode iniciar o processo lento e corajoso de reescrever o roteiro, escolhendo o propósito em vez da pressão, a presença em vez da performance, a criação em vez do consumo. Isso não significa fugir da responsabilidade. Significa escolher sua responsabilidade, direcionando-a para o que realmente importa para você, construindo uma vida com um propósito consciente, não por inércia. Mas esteja ciente, o despertar não é um ponto de chegada. É um hábito, uma maneira de perceber, um comprometimento com a verdade, mesmo quando é inconveniente, especialmente nesses momentos. Você vai tropeçar. Você será puxado de volta pelo impulso do sistema. Tudo bem. Cada momento oferece uma chance de retornar à lucidez, de fazer uma pausa, de respirar, de se realinhar. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa permanecer consciente. E a beleza disso é a seguinte: no momento em que você começa a viver a partir da verdade, você permite que outros façam o mesmo. Sua coragem se torna contagiante. A sua autenticidade se torna um farol, e você finalmente compreende que nunca esteve sozinho nesta jornada. Outros, silenciosa e relutantemente, estão despertando, procurando por sinais, espelhos e guias. Você se transforma em um desses indivíduos. É dessa maneira que promovemos a mudança no mundo.
Não através de slogans, protestos ou revoluções, mas sim por meio da conscientização. Uma pessoa por vez, um despertar de cada vez, pois a verdadeira revolução acontece em nosso interior. E há algo ainda mais profundo. Mesmo inserido nesse sistema, dentro da rotina exaustiva, você pode começar a experimentar a liberdade. Isso não se dá fugindo, mas sim enxergando através dela, deixando de se identificar com o que te cerca. O místico moderno, Eckhart Tolle, declarou: a paz não se encontra reorganizando as circunstâncias da sua vida, mas sim compreendendo quem você é em seu nível mais profundo. Você não é a roda, é a quietude que a observa girar. Então, o que fazer agora? Agora você inicia, não rompendo laços ou tomando decisões drásticas, mas escutando. Escutando aquilo que permaneceu em silêncio por tempo demais, sua intuição, seus valores, seus anseios. Comece por aí. Talvez estabeleça limites onde antes não existiam. Talvez reserve um tempo sagrado para a solidão. Talvez finalmente se dedique ao sonho que nunca parou de sussurrar. Seja qual for a sua escolha, faça-a com presença, com intenção, com a certeza de que sua vida não é uma corrida, é um reflexo da sua consciência. E lembre-se, o sucesso não é o destino, mas o alinhamento de suas ações diárias com a sua verdade interior. Você não está aqui para se exaurir, não está aqui para ser obediente, não está aqui para sobreviver ao planejamento de outra pessoa. Você está aqui para viver, plena e profundamente desperto. Vou deixar-lhe uma pergunta agora, um convite final à reflexão. Se hoje fosse o primeiro dia da sua liberdade, o que você faria de diferente? Deixe sua resposta nos comentários, compartilha, deixe que seja genuína, que seja o começo. E se esta jornada ressoou em você, não guarde para si. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise deste espelho. Estamos construindo algo aqui, um espaço para a verdade, para a reflexão, para o despertar. Não porque temos todas as respostas, mas porque temos a coragem de fazer as perguntas certas. Você não está sozinho, nunca esteve, e a roda só gira se você permitir. Agora saia dela. Agradeço por ter assistido.